Bom, pessoal do Diário, agora com esse frio, esse inverno maravilhoso, algumas coisas são clássicas e a gente tem que reverenciar, tem que utilizar. E hoje nós vamos trabalhar com uma carne que é de difícil cozimento, mas em compensação é excepcional o sabor. E junto com ela nós vamos colocar uma grande marca do inverno, o vinho. Acompanhe então um ossobuco no vinho tinto com polenta mole. Bom, pessoal, quando eu pensei nessa receita para hoje, para um dia de inverno, imaginei um cozimento largo, alguma coisa quente. Nós poderíamos deter em feijoada, mocotó, outros tantos pratos que são característicos dessa estação. Mas vamos pensar em algo simples que vocês possam fazer em casa. Só precisam guardar para esse prato, para essa receita, 1 hora mais ou menos do seu tempo entre o começo do preparo e o final do preparo. Para isso acontecer, vocês precisam conhecer o corte e o que a gente está pensando aqui. Então vou mostrar para vocês do que se trata. Eu tenho aqui nesse bowl um pedaço de ossobuco. O que é o ossobuco? O ossobuco é o corte da perna do boi. Tá? Se caracteriza, primeiro, por ser um corte redondo, nós fatiamos a perna do boi. Segundo, por ter colágeno e gordura entremeado na carne. E terceiro, e muito característico e algo celebrado pelos apreciadores desse corte, o tutano. O tutano está no osso da perna, da canela do boi. Tá? Isso dá um sabor muito gostoso e deve permanecer até o final do cozimento aqui intacto. Você utiliza ele para condimentar o acompanhamento. Tá? Essa é a estrela do prato. O coadjuvante é o vinho tinto. Os dois juntos vão resultar um molho escuro, uma redução importante, que será acompanhado pela polenta mole. Então agora vamos mostrar os ingredientes desta receita. Bom, aqui eu tenho o ossobuco, que como vocês podem perceber, é um pedaço de 300 gramas e que dá mais ou menos para uma pessoa ou duas, depende de como vocês vão trabalhar ele sobre o acompanhamento. Uma cebola pequena picada grosseiramente, um tomate inteiro com pele e semente, cenoura. Nós vamos utilizar alguns condimentos, vamos utilizar vinho. A cenoura ajuda não só tornar um molho mais grosso, como também equilibrar a acidez. Alho, 2 dentes de alho. Devem ser colocados inteiros, vocês vão ver no momento que a gente estiver no fogão. Óleo vegetal, 1 colher. Eu prefiro de canola ou girassol. O óleo de soja, ele tem um sabor muito característico, muito marcante. Então opto por um azeite neutro. Coloral, também corante natural de urucum. Aqui eu tenho 3 especiarias, 4 na verdade. 1 folha de louro, 1 folha de alecrim, alho seco e raspa de uma lima. Esses condimentos vão aromatizar toda a nossa preparação. O ossobuco, como nós estamos apresentando, é algo tradicionalíssimo na cozinha italiana. E como eles sempre levam esses condimentos. Tá? E aqui eu tenho sal e pimenta preta a gosto. No caso, os dois estão misturados aqui. Esses são os ingredientes que nós vamos utilizar para a carne. Como eu falei para vocês, eu vou fazer como acompanhamento um prato rápido, fácil de fazer, que é a polenta mole com leite. Para isso eu vou utilizar uma farinha de milho fina. Tá? Esse no caso aqui é uma farinha de milho da 4ª colônia. E para cozinhar junto, 1 copo de leite integral. E para trazer gosto, untuosidade, queijo colonial comum ralado. Agora você acompanha a execução desse prato na cozinha. Eu tenho aqui uma panelinha para a quantidade de 300 gramas de ossobuco. Eu vou pegar o óleo de girassol ou de canola e vou colocar aqui e vou deixar esquentando. Eu tenho o ossobuco aqui. Eu vou pegar a pimenta e o sal e vou condimentar ele dos 2 lados. Bem condimentado. O importante é selar a peça inteira dos 2 lados, deixando a cartilagem para que a peça fique redonda. Isso é a nossa tentativa. Pode ser que algum lado ou outro fique um pouco solto, porque a carne vai ser servida sobre a polenta.
mas o bonito é deixar esse formato redondo. Vou colocar a carne direto no óleo, bastante óleo. O importante é selar os dois lados para que a carne tenha todo o seu sabor, sua gordura e sua umidade permaneçam dentro. É um cozimento largo, obviamente, mas a caramelização dos alimentos, o princípio da caramelização dos alimentos é um processo que é fundamental para que tu obtenha todo o sabor da carne. Vamos virando, virando, virando até dourar. Já selamos a carne, ela já está caramelizando aqui. Vamos dar início ao nosso molho. Nessa hora eu vou colocar cebola, vamos colocar a cenoura, o tomate, um dente de alho inteiro e no final os nossos condimentos. Acompanhe. Pessoal, enquanto a nossa carne carameliza, enquanto nós deixamos esse molho se formar, eu vou fazer com antecedência e deixar separado uma polentinha mole. Para isso eu vou precisar de algo que na minha cozinha eu utilizo sempre tenho à disposição, tá? Que é o caldo de legumes, tá? É um caldo feito com as aparas dos legumes. Eu vou pegar 4 conchas pequenas, vou colocar na minha panela, ela não está quente ainda. Vou colocar a farinha de milho, mais ou menos 50 gramas. E antes de esquentar o caldo, eu vou bater com foie. Não ferveu ainda, eu vou usar um copo de leite. Sal e pimenta a gosto. E vou bater a polenta até que ela cozinhe, engrosse e forme um creme homogêneo. Eu deixei a carne caramelizando, formando os seus aromas naturais. E aqui eu já tenho a carne bem caramelizada com os legumes. Então agora nós vamos acrescentar um dos 2 ingredientes fundamentais. Primeiro, o corante natural, o urucum, conhecido também como colorau. Isso vai ajudar a dar cor e vai ajudar a textura no molho. Agora, o que nós conhecemos como deglaciar o alimento. Vamos deglaciar com vinho tinto. E para completar o meu cozimento, eu vou colocar caldo de legumes até cobrir a carne. Agora nós já deglaciamos com vinho tinto, já colocamos o caldo de legumes, nós vamos deixar esse cozimento mais ou menos por 1 hora, até a carne ficar bem macia. Para isso, nós vamos colocando mais caldo assim que ela for secando. A nossa intenção é que a carne fique desfiando e que o molho fique uniforme, homogêneo, com uma mesma aparência. Aguarde 1 hora. O ossobuco cozinhou mais ou menos 1 hora. Então agora nós vamos empratar. Eu tenho aqui uma polenta mole com o queijo. Já coloquei o queijo, ela está pronta. E eu vou colocar no centro do prato. O ossobuco já caramelizou, está se soltando. Eu vou pegar ele, a carne em si, e vou levar para dentro da polenta e com a mão eu vou centralizar ele. E finalizar o prato, eu vou utilizar um azeite de ervas. Bom, pessoal, aqui está o ossobuco cozido no vinho tinto com especiarias e polenta mole. Essa é a minha dica para o inverno. Ficou top, hein?